Tem uma coisa que acontece quando um homem de 60 e poucos anos entra numa padaria, num mercado ou simplesmente caminha por uma praça. Algumas mulheres olham. Não é aquele olhar rápido e educado que a gente dá para qualquer pessoa que passa. É diferente. É um olhar que demora meio segundo a mais, que percorre, que registra, e a maioria dos homens nessa idade nem percebe quando isso acontece, porque foram convencidos de que já ficaram invisíveis, que o jogo acabou, que a atração é coisa de gente mais nova, com corpo de academia e cabelo cheio, mas a verdade é bem diferente do que te contaram. Existe uma pesquisa feita com milhares de mulheres acima dos 35 anos e o resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. Elas não estão olhando para o que você imagina. Não é altura, não. É músculo, não é nem o rosto. O que chama a atenção delas são detalhes específicos, pequenos sinais que o corpo de um homem emite sem que ele perceba. São pedaços dele que contam uma história silenciosa. E quando uma mulher capta essa história nos primeiros segundos, algo muda na forma como ela se comporta perto dele. Eu conversei com uma mulher de 48 anos que trabalha numa livraria. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Ela falou assim: tem cliente que entra aqui e eu nem levanto o olhar, mas tem um senhor que vem toda semana comprar jornal. Ele deve ter uns 65. Sempre que ele entra, eu paro o quê? Estou fazendo. Não sei explicar direito, mas tem alguma coisa nele que prende minha atenção. Quando perguntei o que era, ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: acho que é o jeito que ele se movimenta, sabe? Parece que ele ainda está vivo de verdade. Essa frase me marcou. Ainda está vivo de verdade. Porque é exatamente isso que as mulheres estão buscando quando olham para um homem maduro. Elas querem ver sinais de que ele não desistiu, que ele ainda habita o próprio corpo com intenção, com presença. E esses sinais aparecem em 5 partes do corpo que a maioria dos homens ignora completamente. 5 lugares que estão sendo escaneados o tempo todo, mesmo quando você acha que ninguém está prestando atenção. O interessante é que nenhuma dessas partes exige cirurgia, academia cara ou tratamento estético. Elas pedem apenas uma coisa que se perdeu no caminho para muitos homens depois dos 60. Atenção, cuidado, a consciência de que o corpo ainda importa, ainda comunica, ainda pode gerar interesse. E quando você entende quais são essas 5 partes e como cuidar delas, você cria uma vantagem tão grande que chega a ser quase injusto. Enquanto outros homens da sua idade se tornam parte da paisagem, você se torna alguém que as mulheres notam, que elas lembram, que elas querem conhecer melhor. Então vamos direto ao que interessa. Vamos falar sobre a primeira parte do corpo que as mulheres observam antes de qualquer outra coisa. E pode apostar que não é o que você está pensando. As mãos. Parece simples demais, mas as mãos de um homem são observadas o tempo inteiro. Não é exagero, é instinto puro. Uma mulher olha para mãos antes de olhar para o rosto, antes de reparar na roupa, antes de qualquer outra coisa. E ela faz isso sem pensar, como quem respira, porque as mãos contam tudo sobre como um homem se relaciona com o mundo ao redor dele. Eu conheci um senhor de 62 anos que trabalha consertando relógios antigos, mãos calejadas com algumas manchas de idade, unhas curtas e limpas. Ele me contou que começou a perceber o quanto as mulheres reparavam nas mãos dele quando uma cliente ficou parada na frente da bancada só observando enquanto ele desmontava um mecanismo. Ela não estava interessada no relógio. Estava vendo como ele manuseava as peças, devagar, com firmeza, sem pressa. Depois, ela voltou 3 vezes naquela semana, sempre com alguma desculpa. Na 4ª vez, ela convidou ele para tomar um café. O que essa mulher estava lendo nas mãos dele? Estava lendo paciência, estava lendo capacidade, estava lendo um homem que sabe fazer as coisas, que tem controle, que não é desleixado. E isso
Tudo foi captado em menos de 10 segundos, só observando o movimento das mãos. Agora pensa no oposto. Um homem com unhas sujas, mordidas, mãos inquietas, que não param de mexer no celular, de coçar o rosto, de tamborilhar na mesa. O que essas mãos estão dizendo? Estão dizendo ansiedade, descuido, falta de atenção, e uma mulher capta isso na mesma velocidade. Não. Estou falando de mãos perfeitas, macias, como de quem nunca trabalhou, até porque isso não é atraente. As mulheres querem ver sinais de uso, de vida vivida. O que elas não querem ver é abandono. Unha grande demais, sujeira embaixo, pele ressecada rachando, mãos que tremem de nervoso o tempo todo. Isso afasta. E o pior é que a maioria dos homens acima dos 60 simplesmente parou de prestar atenção nas próprias mãos. Acham que não importa mais. Acham que ninguém vai reparar. Mas repara assim, uma pesquisa feita com mais de 1.000 mulheres mostrou que 68% delas já perderam o interesse por um homem logo no primeiro encontro, só por causa do estado das mãos dele, 68%, mais da metade. E nem estamos falando de atração física completa, estamos falando só de mãos. Imagina o impacto que isso tem quando você soma com tudo mais. O que você pode fazer hoje mesmo? 3 coisas. Primeira, corta as unhas. Não. Precisa ir em manicure. Só mantém elas curtas e limpas. Segunda, passa um creme. Hidratante básico antes de dormir. Não. Precisa ser caro, qualquer um resolve. Terceira, presta atenção em como você movimenta as mãos quando está conversando com alguém. Para de esconder elas no bolso. Para de ficar mexendo no celular enquanto fala. Deixa elas visíveis, calmas, presentes. Esse simples ajuste muda completamente a forma como as mulheres te percebem. Agora vem uma parte do corpo que surpreende todo homem quando ele descobre os antebraços. Sim, você leu, certo? Aquela parte entre o cotovelo e o pulso que fica escondida embaixo das mangas da camisa a maior parte do tempo. E justamente por ficar escondida é que, quando aparece, gera um impacto enorme. Tem uma coisa que acontece quando um homem arregaça as mangas. Pode ser para lavar a louça, para mexer em alguma coisa, para trabalhar. Nesse momento, se tem uma mulher por perto, os olhos dela vão direto para os antebraços. É automático. E não é só uma curiosidade. Passageira é uma avaliação profunda que acontece em frações de segundo. Ela está lendo força, está lendo capacidade física, está lendo se esse homem ainda consegue fazer as coisas ou se já entregou os pontos. Conversei com uma amiga que tem 51 anos. Ela me contou sobre um vizinho que foi ajudar ela a trocar um registro que estava vazando. Ele chegou de camisa social, mas assim que viu o problema, arregaçou as mangas e foi direto resolver. Ela disse que ficou parada, encostada na pia, só, observando os antebraços dele enquanto ele trabalhava. Eram antebraços, definidos, com algumas veias aparentes, a pele um pouco bronzeada. Ela falou: "Eu nem lembro direito do rosto dele naquele dia, mas lembro perfeitamente dos braços. Parecia que ele realmente sabia o que estava fazendo." Essa é a chave. Antebraços não mentem. Eles mostram se um homem ainda usa o corpo para alguma coisa ou se passou os últimos 10 anos só sentado no sofá. E a parte boa é que você não precisa de academia para ter antebraços que chamam a atenção. Qualquer atividade que envolva segurar, apertar, levantar, vai desenvolver essa região naturalmente, jardinagem, marcenaria, até cozinhar com panelas pesadas. O músculo do antebraço é um músculo de trabalho, de uso real. O problema é que muitos homens escondem os antebraços o ano inteiro, sempre de manga comprida, sempre coberto, e com isso perdem uma das ferramentas de atração mais poderosas que tem. Por quê? Ao contrário do peito que fica coberto pela roupa ou das pernas que ninguém vê, em situação social normal, os antebraços podem aparecer de forma natural, sem forçar nada, sem parecer exibição.
Estudo feito com mulheres de várias idades pediu que elas classificassem partes do corpo masculino por nível de atração. Antebraços ficaram em terceiro lugar, perdendo só para olhos e mãos. Frente de abdômen, de ombros, de costas, terceiro lugar. E sabe por quê? Porque antebraços aparecem em contextos reais. Não é uma foto de academia, não é uma pose forçada, é o homem vivendo a vida, fazendo as coisas, existindo no mundo. E isso tem um peso enorme na atração feminina. Então, a dica prática é essa. Quando o tempo permitir, quando você estiver em casa, quando for fazer, se possa coisa manual, arregaça as mangas. Não precisa anunciar, não. Precisa chamar atenção, só deixa os antebraços aparecerem. E se você notar que seus antebraços estão fracos, sem definição nenhuma, começa a usar eles. Segura coisas pesadas, aperta uma bola de borracha enquanto assiste televisão. Faz atividades que exigem força de apreensão. Em poucos meses você vai ver diferença e as mulheres ao seu redor também vão ver. Vamos falar agora dos olhos e de tudo que fica ao redor deles. E aqui a coisa fica mais sutil, mais profunda, porque não se trata da cor dos olhos. Não se trata se eles são grandes ou pequenos. O que as mulheres estão lendo nos olhos de um homem é presença. É se ele está realmente ali ou se está em outro lugar perdido nos próprios pensamentos, desconectado do momento. Tem um jeito de olhar que comunica a atenção verdadeira. Quando um homem olha para uma mulher e ela sente que está sendo vista de verdade, não só fisicamente, mas vista como pessoa, como presença, algo muda dentro dela. É quase impossível resistir a isso, porque a maioria das pessoas vive no piloto automático, olhando sem enxergar, conversando sem escutar. Então, quando aparece alguém que realmente presta atenção, que olha nos olhos e permanece ali, isso se destaca como uma luz forte no meio da escuridão. Conheci um homem de 67 anos que trabalha como bibliotecário. Ele me contou que sempre foi tímido, sempre teve dificuldade com relacionamentos, mas nos últimos anos começou a treinar uma coisa simples. Quando alguém fala com ele, ele para. Tudo o que está fazendo, vira o corpo para a pessoa e olha direto nos olhos dela, enquanto escuta. Só isso. Ele disse que a mudança foi imediata. As pessoas começaram a procurar ele mais, a puxar conversa, a inventar desculpa para falar com ele. E 3 mulheres diferentes demonstraram interesse nele no último ano. 3. Sendo que nos 10 anos anteriores nenhuma tinha demonstrado nada. O que ele fez? Ele aprendeu a estar presente através dos olhos. E isso é treinável. Não é dom, não é sorte, não. É genética, é hábito, é escolha. É decidir que quando você está conversando com alguém, você realmente está ali. Não. Está checando mentalmente a lista de compras. Não está pensando no jogo de domingo, não está planejando o que vai dizer em seguida. Você está só ali, escutando, olhando, prestando atenção. Agora vem outra coisa importante. As rugas ao redor dos olhos. Aquelas marquinhas que aparecem quando você sorri, que chamam de pés de galinha. A maioria dos homens odeia elas, acha que são sinal de velhice, de decadência, mas as mulheres não veem assim. Tem estudo mostrando que pessoas com essas marcas de expressão são percebidas como mais confiáveis, mais calorosas, mais genuínas, porque essas rugas provam que você sorriu muito na vida, que você viveu com emoção, que você não passou os últimos 30 anos com o rosto congelado e inexpressivo. O que estraga os olhos de um homem não são as rugas, é a falta de vida dentro deles. É aquele olhar apagado, cansado, que não se altera nunca, que não brilha quando ele fala de algo que gosta, que não se abre quando ele escuta algo interessante, que permanece sempre igual, monótono, sem energia. Isso sim afasta, isso sim envelhece. Uma mulher de 53 anos me disse uma vez que saiu com um homem que parecia perfeito no papel, bem-sucedido,
educado, cheiroso, mas ela não aguentou. O segundo encontro. Os olhos dele eram vazios. Ela falou. Parecia que eu estava conversando com um robô. Ele olhava para mim, mas não me via. Chegamos agora na parte que a maioria dos homens acima dos 60 abandonou. Completamente a postura, os ombros, a forma como você ocupa o espaço ao seu redor. E se tem uma coisa que separa um homem que ainda está vivo de um homem que já desistiu, é exatamente isso. A postura conta uma história instantânea. Em 2 segundos, qualquer mulher olha para a forma como você está de pé e decide se você ainda tem energia vital ou se já entregou tudo para o tempo. Vou te contar uma coisa que vi pessoalmente. Estava num restaurante esperando uma amiga quando entraram 2 homens claramente da mesma idade, ambos perto dos 65. Eles chegaram juntos, deviam ser amigos. O primeiro entrou com os ombros caídos para frente, cabeça meio baixa, passos arrastados. O segundo entrou com os ombros abertos, queixo nivelado, passos firmes. A diferença era tão absurda que parecia que um tinha 80 anos e o outro 40. Mesma idade cronológica, 20 anos de diferença visual. E sabe o que mais chamou a atenção? 3 garçonetes olharam para o segundo. Nenhuma olhou para o primeiro. Ele era invisível. A postura não é sobre vaidade, é sobre energia. É sobre como você se sente em relação à própria vida. Um homem que anda curvado, com ombros enrolados, está dizendo para o mundo: eu já cansei, eu desisti, não espere nada de mim. E as mulheres captam essa mensagem antes mesmo de você abrir a boca. Por outro lado, um homem que mantém os ombros para trás, que caminha com intenção, que ocupa o espaço sem pedir desculpas, está dizendo algo completamente diferente. Está dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho força, eu ainda participo da vida. E o mais interessante é que você pode mudar isso agora. Literalmente agora. Não. Precisa de fisioterapeuta. Não precisa de meses de treino, só precisa de consciência. Presta atenção em como você está sentado nesse momento. Os ombros estão caídos para frente, o peito está afundado, a cabeça está projetada à frente do corpo. Então puxa os ombros para trás, abre o peito, alinha a cabeça com a coluna. Pronto, você acabou de ficar 10 anos mais jovem na percepção de quem te vê. Mas o problema é manter isso. Décadas de hábitos ruins, de trabalho em mesa, de sofá afundado, criaram um padrão no seu corpo. Você volta para a postura ruim sem perceber. Então, o segredo é criar lembretes. Toda vez que passar por uma porta, ajusta a postura. Toda vez que sentar, verifica os ombros. Toda vez que levantar, alonga o corpo. Com o tempo, isso vira automático. E quando vira automático, você se torna um dos poucos homens da sua idade que as mulheres realmente enxergam. Uma fisioterapeuta que trabalha com reabilitação postural me disse que a maior parte dos pacientes dela são homens acima dos 50 que perceberam tarde demais o estrago. Eles chegam com dor nas costas, dor no pescoço e ela corrige a postura deles. Mas o que mais surpreende esses homens não é o alívio da dor, é a reação das pessoas ao redor. Eles relatam que começam a ser tratados diferente, com mais respeito, com mais atenção, especialmente por mulheres, porque a postura não comunica só saúde física, comunica confiança, dignidade, presença. E chegamos na última parte, talvez a mais surpreendente de todas, a boca. Não. Estou falando só do sorriso. Embora o sorriso importe muito. Estou falando da boca inteira, os lábios, os dentes e, principalmente, o jeito como a boca se move quando você fala. Porque as mulheres prestam uma atenção absurda nisso. Mesmo sem perceber, conscientemente, elas estão lendo sua boca enquanto você conversa, captando sinais que vão muito além das palavras que saem dela. Primeiro, a parte básica, higiene. Parece óbvio demais, mas você ficaria assombrado com quantos homens negligenciam isso. Dentes sujos, mau hálito,
restos de comida presos. Isso destrói qualquer chance, antes mesmo dela começar. Uma pesquisa mostrou que 73% das mulheres colocam os dentes como a primeira coisa que elas reparam num homem, 73%. E para mulheres acima dos 40, esse número sobe ainda mais. Não precisa ter dentes perfeitos, brancos, de comercial, de pasta. Precisa ter dentes cuidados, limpos, que mostram que você ainda se importa com o básico. Agora vem a parte mais profunda. O sorriso verdadeiro. Tem um tipo de sorriso que é só movimento de músculos faciais. A boca abre, os dentes aparecem, mas os olhos continuam mortos. Esse sorriso engana uma criança, mas não engana uma mulher adulta. Ela sabe quando o sorriso é real e quando é só protocolo social. O sorriso verdadeiro envolve os olhos, muda toda a face, demora um pouco mais para aparecer e desaparece devagar. E esse tipo de sorriso é devastador. Ele cria conexão instantânea. Conheci um senhor de 64 anos que trabalha numa marcenaria. Ele tem poucos dentes, alguns já foram embora com o tempo, mas quando ele sorri de verdade, devagar, com os olhos brilhando junto. Uma cliente da marcenaria se apaixonou por ele só por causa desse sorriso. Ela disse que nunca tinha visto alguém sorrir daquele jeito, tão genuíno, tão presente. Os dentes imperfeitos não importaram nada. O que importou foi a verdade por trás do sorriso. E tem mais uma coisa: a forma como você fala, a clareza, o ritmo, a intenção das palavras. Quando um homem fala rápido demais, engolindo sílabas, murmurando, parece que ele tem medo de ocupar espaço sonoro. Parece que ele não acredita que o que está dizendo merece ser ouvido. Por outro lado, quando um homem fala com calma, com pausas intencionais, com palavras bem formadas, isso transmite confiança e presença. Mulheres não só ouvem o conteúdo, elas assistem a boca a trabalhar e isso tem um peso enorme na atração. Então aqui estão as 5 partes. Mãos que mostram capacidade e cuidado, antebraços que revelam força funcional, olhos que comunicam presença verdadeira, ombros e postura que sinalizam vitalidade contínua e a boca que antecipa conexão e intimidade. Nenhuma dessas coisas exige dinheiro, cirurgia ou genética privilegiada. Todas elas exigem apenas atenção e intenção. A decisão consciente de continuar habitando o próprio corpo, com dignidade. A grande maioria dos homens da sua idade já desistiu. Eles acham que ficaram invisíveis e, por isso, param de tentar. Mas a verdade é o contrário. Eles ficaram invisíveis porque pararam de tentar. E enquanto eles desistem, você pode fazer o oposto. Pode se tornar um dos raros homens que as mulheres ainda enxergam, ainda notam, ainda desejam conhecer melhor. A escolha sempre foi sua.